Em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 8. Mateus capítulo 13, versículo 8. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso grande Deus. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E o versículo 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Glória a Deus. Pode ser sentado no seu lugar, em nome de Jesus. Queridos, essa é uma palavra que um jovem um dia na igreja, eu pregando sobre ela, falando sobre ela, ele falou comigo assim: poxa, pastor, eu fico admirado como que o senhor discorre tão bem sobre a parábola do semeador, como o senhor fala tão bem. Sabe por quê, queridos? Antes de eu ser crente, antes de eu me converter, quando eu falava que era católico, mas nem à missa eu ia à missa uma vez no ano, quando tinha batismo dos meus filhos, ou então quando era convidado para um casamento, e eu falava que era católico, mas eu gostava de ler a Bíblia. E um dos trechos preferidos meu, quando eu não conhecia a palavra de Deus, não tinha a revelação da palavra de Deus, era a parábola do semeador. Essa palavra eu era fascinado com ela, eu era encantado com ela, como sou até hoje. E interessante que esta parábola, ela fala de uma mesma semente, mas ela fala de 4 tipos de terreno. Ela fala de uma mesma palavra, mas fala de 4 tipos de pessoas. E eu queria que no decorrer dessa palavra, você ficasse aqui comigo, ficasse ligado aqui comigo, e você descobrir de qual dessas 4 terrenos, ou em qual dessas 4 pessoas você se encaixa. Eu queria que você ficasse comigo aqui. Mas antes, querido, eu queria deixar uma palavra de alerta para você. Só um minutinho. Queridos, está perto da nossa vitória chegar. Você que às vezes está começando a esfriar, está começando a desanimar, não desanime. Não desanime, não faça como o povo quando saíram do Egito. Eles saíram do Egito e eles estavam à porta para entrar na terra prometida, a terra que manda leite e mel, a terra que Deus havia prometido para eles, e eles começaram a murmurar, e eles começaram a reclamar, e eles começaram a se levantar contra Moisés. E sabe o que aconteceu? Toda aquela geração não entrou na terra prometida. Queridos, Deus tem coisas grandes para a igreja dele. Deus tem coisas grandes, eu estou falando como profeta de Deus. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Mas nós precisamos de uma coisa: perseverança. Nós estudamos a nossa célula essa semana, né? E ainda mais células que vão ter ainda, sobre a perseverança de Jó. A gente conhece Jó muito pela paciência, mas a paciência ela vem de perseverança. Como que aquele homem foi perseverante? Então persevere, querido, não desista, não desanime, não deixe que a frieza alcance seu coração. Quando você se sentir frio, você tem, com certeza você deve ter o telefone dos pastores da Igreja Batista, o meu, do pastor Tiago, do pastor Dutra, do pastor João, do pastor Luciano Balu, da pastora Cida, da pastora Nilzete. Ligue para a gente, manda uma mensagem para a gente, fala: gente, eu estou precisando de uma palavra, eu estou precisando que ore comigo. E nós, com certeza, nós vamos estar aqui. Ainda temos os líderes de setores que estão aí também para apoiar vocês, o Tiago e a Flávia, o Flávio Cipriani, o Oscar Loriene, a Renato Ademir, nós estamos aí, o Dani Wander e a Jéssica como líderes aí da célula, como os secretários da célula. Então nós estamos aqui para nós vencermos juntos essa batalha, queridos, em nome de Jesus. Não pare, não desista, não deixe com que essa guerra venha esfriar você. Esse é o propósito do diabo. Esse é o propósito do diabo. Mas Deus, Ele confia em mim. Deus, Ele confia em você. Olha Jó, como é que Deus disse para Satanás de Jó: homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, Deus confia em mim. E Deus, Ele tem certeza que nós somos guerreiros dele. E que nós vamos sair lá na frente, depois que essa pandemia passar,
com a nossa fé mais gigante do que quando nós entramos nessa pandemia no dia 15, foi o nosso último culto, dia 15 de março, foi o nosso último culto aqui na Igreja Batista. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra no teu coração, não desanime. Pegue o seu líder de célula aí, olha, mas a gente precisa de pessoas, gente precisa de gente. Ninguém vence sozinho. Todas as pessoas que venceram, teve sempre alguém apoiando eles, ajudando a eles. Lembra da guerra lá contra aquele povo lá? Moisés sobe para o monte para orar. E de repente Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Mas quando Moisés ia cansando e a mão dele ia baixando, o povo começava a perder a batalha. Aí o que Arão e Ur fez? Um assentou Moisés na pedra, um ficou de um lado, o outro, segurou a mão de Moisés e o povo derrotou os amalequitas e foram mais que vencedores. Nós, os profetas de Deus, os pastores, nós estamos com a nossa mão erguida, nós estamos intercedendo, nós estamos orando. E eu creio na bênção de Deus nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que Deus nos abençoe. Agora vamos aqui para a parábola do semeador, como eu comecei a dizer aqui. A mesma semente, 4 terrenos diferentes. A mesma palavra, 4 pessoas diferentes. Por isso que a gente vê, às vezes, tantas pessoas discutindo coisas espirituais e falando tanta besteira, falando tanta bobagem. Hoje Deus me deu uma palavra de madrugada, eram umas 3 horas da manhã, 3 e pouca. Eu até compartilhei no meu Face, e eu coloquei pessoas comentando e falando de coisas que não entendem. No capítulo 2 de 1 Coríntios fala sobre isso. Pessoas naturais que não entendem as coisas do Espírito de Deus. Então, essa parábola, primeiro ela diz assim, olha, o versículo 3 diz assim, olha, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não havia terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O segundo terreno. O terceiro terreno, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, o quarto terreno, e outra caiu em boa terra, e deu frutos. Deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então nós vemos que a semente era boa, a semente era a mesma, o que era ruim era o terreno. Uma caiu à beira do caminho, ou seja, aquele homem não abriu ali a cova para colocar aquela semente. Ela caiu à beira do caminho, o passarinho veio e comeu e ela não pôde nascer. A outra caiu entre as pedras, e a gente sabe que a pedra não tem terra, então a raiz não tem. A gente sabe que uma planta, ela primeiro a raiz dela, ela tem que ir chão adentro. Tanto é que eu aprendi isso há pouco tempo, que eu tenho um pé de jabuticaba lá em casa, já tem 2 anos que eu moro lá, nunca vi uma jabuticaba no pé. E o pessoal falou, enquanto essa raiz da jabuticaba não alcançar um solo firme, ela não vai dar jabuticaba. Então, queridos, a árvore, ela para dar fruto, primeiro a raiz vai para o chão adentro, para depois ela subir, porque é a raiz que sustenta a árvore. Então essa que caiu nos pedregais, ela nasceu rápido, mas não tinha terra. A raiz não tinha onde sugar a seiva para alimentar a árvore, e ela também secou. A outra caiu no meio dos espinhos, e quando os espinhos nasceram, sufocaram aquela semente, e aquela semente morreu. E a outra caiu em boa terra, e essa deu frutos, um a 30, outra a 60 e outro a 100. Ela produziu, porque foi semeada em uma boa terra. Aí nós vemos Jesus agora, pulando o capítulo 13, lá no versículo 18, nós vemos Jesus agora começa a explicar para os discípulos. Os discípulos ficaram atordoados, falaram assim, nós não entendemos nada que o Senhor falou. Nós estamos aqui, olha, sem entender. E Jesus disse, olha, para essas pessoas eu falo por parábolas, mas para vocês eu revelo o reino de Deus. Queridos, tem uma grande revelação nesse aqui, olha, para você que é temente a Deus, para você que ama a Deus, para você que tem procurado servir a Deus com sinceridade no seu coração, Deus revela os segredos dele para você, para o seu coração. Jesus disse isso para os discípulos
nesses textos aqui que vem a seguir, depois do versículo 9, 10, 11, ele vem falando sobre isso. Eu falo por parábolas para que eles vendo não vejam, e ouvindo não entendam, e não se convertam, e obscure. E aí no versículo 18 ele começa a explicar os terrenos, e aí agora ele já não é mais terreno, ele já passa agora para pessoas. E no versículo 18 ele diz assim, olha, o versículo 18: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, é aquela pessoa que ele vem num culto, e ele assiste o culto, e ele sai ali no portão da igreja maravilhado, fala, que culto abençoado, minha alma está mais leve, eu estou saindo aqui mais leve, eu cheguei aqui com um peso, eu estou saindo daqui mais leve. Mas quando ele sai do portão para fora, aquela palavra não enraiza no coração dele, e aí o diabo vem e rouba aquela palavra dele, e ele esquece, e ele fica com uma vontade de voltar no culto, mas ele não encontra forças para voltar, porque o diabo roubou a semente, roubou. Você já observou uma coisa? Quando você come alguma coisa e ela te faz mal, enquanto você não dispõe do estômago, você não melhora. E quando você dispõe do estômago, o que acontece? Você fica fraco. Porque aquela comida que você alimentou, que era para trazer vitamina para o seu corpo, ela não fez bem para você. Ela teve que ser expulsa do seu organismo. Assim é a palavra de Deus. Quando ela é semeada na beira do caminho, quando ela é semeada num coração que recebe ela com alegria, mas logo depois ele esquece aquela palavra, ele não lembra mais. Gente, eu fico olhando aqui na Igreja Batista, às vezes a gente prega uma palavra, aí quando a gente chega no outro domingo, o que foi pregado domingo? Pastor de Deus, não lembro o que foi pregado, não sei o que falou. Vocês estão entendendo? Então essa é o tipo, a semente, a palavra do reino, mas é o coração que recebeu a palavra ali, mas logo esqueceu dela. A segunda, no versículo 20, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E a pessoa que vem ao culto, vai a uma célula nossa e recebe aquela palavra com tanta alegria, queridos. Eu tive tanta experiência na minha célula, de pessoas chegarem ali em depressão, último grau, pessoas que já pensavam até em suicídio, e chorando a célula todinha. E depois da segunda, terceira reunião, eu já vi aquela pessoa sorrindo, já vi aquela pessoa mudando, aquela pessoa vem a um culto, a gente convida para vir a um culto, aquela pessoa vinha ao culto, entregava a vida para Jesus, e falava, pastor, minha vida está uma bênção, mas daí passava algum tempo, aquela pessoa sumia da célula, sumia da igreja, e aí a gente perguntava, sabe o que acontece? As perseguições. Nossa, você agora vai ser crente? Nossa, você agora vai mudar de religião? Nossa, e começa a perseguição, e começa falando, e aquela pessoa desanima, e aquela semente, ela não produz fruto. Ela caiu num terreno pedregoso, um coração duro, um coração que não abriu totalmente para Jesus Cristo. Queridos, eu estava pensando essa semana, e estava pensando uma coisa muito interessante. Por que tem tantas pessoas desviadas do Evangelho hoje? Tantas pessoas que já cantou no altar da igreja, tantas pessoas que já esteve na presença de Deus, pregadores da palavra de Deus, e hoje você vê ele com um cigarro na mão, hoje você vê ele com a bebida, hoje você vê ele vivendo uma vida de decepção. Aí Deus estava falando comigo, tem pessoas que ouvem a minha história, e tem pessoas que têm uma intimidade comigo. Há uma diferença em a gente ouvir a história de Deus, a história do Evangelho, e a gente se envolver com o Evangelho. Quando a gente se envolve com o Evangelho, queridos, é diferente.
pode vir vento, tempestade, é o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 26. E eu vou mostrar para vocês a semelhança do homem prudente e do homem prudente. O prudente é aquele que edificou sua casa sobre as rochas, veio o vento, veio as tempestades, veio a enxurrada e bateu contra aquela casa e ela permaneceu intacta, porque foi edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo. Mas o homem insensato é aquele que, ouvindo a palavra, não a colocou em prática, e quando veio os ventos, a enxurrada e a tempestade bateu contra aquela casa, ela caiu, e aí diz assim: grande foi a sua ruína. Nós precisamos edificar a nossa vida na rocha, na palavra, no Senhor Jesus. Então o segundo grupo de pessoas é esse, que ouve a palavra com alegria. Como eu disse aqui, sai do culto falando: nossa, que culto maravilhoso, que palavra abençoada, que pastor que tem uma sabedoria para falar, mas ficou presa nisso, não deixou aquela palavra enraizar, não deixou aquela palavra ir para dentro do seu coração, para depois ela frutificar e dar frutos. Queridos, põe uma coisa no seu coração: você entregou sua vida para Jesus? Você precisa dar frutos. Sabe por quê? Porque assim, quando você não conhecia Jesus, pensa aí para você ver o que eu vou dizer aqui agora. Vamos pensar comigo. Quando você não conhecia Jesus, tinha alguém que era crente e que através dos frutos da vida dele você foi alimentado para conhecer o Evangelho. Interessante isso. Sabe o que Deus quer? Que você dê fruto, para que alguém que não conheça a palavra possa se alimentar do seu fruto e estar nos caminhos do Senhor e conhecer o Evangelho, e o Evangelho ser revelado a ele. Queridos, todos nós que estamos no caminho, que somos crentes hoje, Deus usou a vida de alguém para que nós pudéssemos conhecer Jesus. Eu gosto muito de contar o meu testemunho. Quando meu filho Vânia, de 7 anos, ele disse: pai, você é o meu modelo para que eu possa enxergar o meu futuro. E um dia que aconteceu uma situação comigo e eu pensei em desistir, a minha pastora chegou para mim e falou assim: Tião, o time de futebol da igreja, quem vai tomar conta é você, não é mais ninguém. Se você sair da igreja, o time vai parar. Quando você voltar, você retoma. Aquilo ali me mostrou a importância que eu tinha para Deus. Não, pastor, mas futebol, queridos, foi a estratégia que ela teve, porque ela sabia que eu gostava de futebol. É estratégia. E isso me fez firmar no Evangelho. Então, queridos, tinha a pastora Elizabeth, eu sou grato a ela até hoje, chamo ela de minha pastora até hoje, porque foi através dela que eu conhecia Jesus. Foi através da igreja do Evangelho Quadrangular que eu conhecia Jesus, que essa semente foi semeada no meu coração. Então a terceira, o que foi semeado, versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, queridos, Jesus está dizendo que é pecado ser rico? É pecado ter dinheiro? De jeito nenhum. Me fala alguma coisa que você faz sem dinheiro. Nesse mundo de meu Deus. Tem nada. Tudo que você vai fazer tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Então não é pecado. O pecado é nós termos amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então esse pessoal aqui, esse que, olha, que foi semeado entre os espinhos, é a pessoa que ouve a palavra. Mas ele tem muitos bens. Você lembra lá da história do jovem rico? Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Quais? Ama seu pai e tal. Jesus falou, não adulterarás, não matarás. Jesus falou os mandamentos. Senhor, isso aí eu faço desde a minha infância. Jesus vira para ele e falou: só te falta uma coisa. Vende os seus bens, dá aos pobres, vem, me segue, você terá um tesouro nos céus. A Bíblia diz que aquele jovem era apegado ao dinheiro. Aquele jovem não conseguia enxergar a riqueza do reino de Deus. Eu pergunto para você que está me ouvindo nesse momento: você consegue enxergar a riqueza do reino de Deus? Você está disposto a abrir mão de certas coisas da sua vida para estar no reino de Deus?
para focar no reino de Deus? Porque tem um grupo de crentes aí, gente, que está achando que o reino de Deus, a gente vai de qualquer jeito. A gente pega uma mochila de pecado, põe nas costas, e a gente pode citar versículos, a gente pode falar versículos, e a gente está no reino, a gente vai para o céu. Queridos, não é dessa forma, não. Jesus ele diz bem claro: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque o que perder a sua vida, achá-la-á. Mas o que achar a sua vida, perdê-la-á. O que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas o que achar a sua vida, perdê-la-á. Então essa que caiu no meio dos espinhos, são as pessoas que são cercadas por riquezas, por tantas coisas, e elas não conseguem abrir mão dessas coisas pelo reino de Deus. É o que diz aqui, olha. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Queridos, eu estava olhando uma coisa da lição dessa semana, e a Bíblia fala assim que Jó era um cara privilegiado. Ele era cercado de riquezas, de família e de saúde. É as coisas que nós precisamos, queridos. Riqueza. Quem não precisa de dinheiro para viver, gente? Quando as suas contas chegar, você sabe que você tem o dinheiro lá para ir lá pagar. Família. Quem não precisa de família, gente? Família é o nosso bem mais precioso aqui na terra. Nosso bem mais precioso para a eternidade é Jesus, é o nosso Deus, mas o nosso bem mais precioso para essa terra é a nossa família. É a nossa família. Então, aquelas pessoas ali que ouviram a palavra, a semente, a palavra era a mesma, mas os cuidados deste mundo, os prazeres deste mundo, mas você tem de ser crente, deixar minha cervejinha. De vez em quando eu gosto de dar uma puladinha de cerca. Você sabe, né? Ficar comendo arroz com feijão todo dia, de vez em quando a gente tem que experimentar algo diferente. Os prazeres deste mundo impediu aquelas pessoas de tomar posse da maior riqueza que o ser humano pode tomar. Dinheiro é bom, queridos, família é bom, saúde é bom, mas a maior riqueza que o ser humano pode ter na sua vida é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a maior riqueza, sabe por quê? Vai nos acompanhar para a eternidade. Quando você fechar os seus olhos aqui nessa terra e as pessoas começarem a chorar porque você morreu, você vai estar sorrindo se você estiver com Jesus. Você vai estar feliz se você estiver com Jesus, porque a maior riqueza, é a única coisa que eu e você vamos levar para a eternidade, é o reino de Deus. Carro vai ficar aqui, família vai ficar aqui. Quantas mulheres são viúvas? O marido já foi para a eternidade. Quantos homens são viúvos? A esposa já foi para a eternidade. Quantos pais sem filhos? Os filhos já foram para a eternidade. Quantos filhos sem pais? Os pais já foram para a eternidade. Porque família não é eterna, casamento não é eterno, mas a nossa caminhada com Cristo, o reino de Deus, o Evangelho, esse sim, ele é para a eternidade. É a única coisa que eu vou levar para a eternidade. É a minha vida com Deus. É a minha caminhada com Deus. Então, esses que foram semeados à beira do caminho do espinho, que foi semeado no espinho, são as pessoas que ouviram a palavra, até pensaram em mudar. Mas aí é tanta coisa que envolve, tanta coisa. Imagina, queridos, um traficante, o reino de Deus, o Evangelho falar com ele, e ele tem que abrir mão de um dinheiro que entra tão fácil. Dinheiro que entra assim. Imagina uma pessoa que sempre vê uma vida de qualquer jeito, que não tem ninguém, igual eu fico observando muito, irmãos. Tem um decreto que para a gente sair na rua tem que ser de máscara. Eu fico observando como que as pessoas andam sem máscara. Não são um, dois, não, são muitos. Muitos. Sabe por quê? Porque o ser humano tem uma dificuldade de obedecer. Tem uma dificuldade. E a última aqui, queridos, é a que caiu num bom terreno.
Aí diz assim, olha, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende a palavra. Esse dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Então eu preciso ouvir a palavra, eu preciso compreender a palavra, porque quando eu ouvir a palavra e quando eu compreender a palavra, eu vou viver à altura da palavra de Deus. Eu vou viver à altura da palavra de Deus. E sabe por que eu vou viver à altura da palavra de Deus? Não é porque eu vou ficar assim, nossa gente, o pastor ele vem ali. Ai meu Deus, o que o pastor vai falar se ele vê o que eu estou fazendo? Não, queridos, não é pastor. É o meu compromisso com Deus, é o seu compromisso com Deus. Eu tenho como pastor da Igreja Batista, eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho um compromisso com os irmãos, e hoje tem uma irmã que ela mandou para mim uma mensagem no Zap, eu não vou falar o nome dela, se ela tiver assistido o culto, ela sabe que é ela, e ela falou assim que no ônibus, o pessoal estava conversando, eu falo isso, queridos, é para a glória de Deus, não é para me exaltar, é para a glória de Deus. E essa pessoa, não sei se era motorista, falou assim, o pastor da Igreja Batista está construindo aquela igreja, ele merece, porque aquele pastor é humilde. Falo isso para a glória de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque o meu primeiro compromisso, o seu primeiro compromisso, o nosso primeiro compromisso tem que ser com Deus. Quando nós tivermos um compromisso com Deus, irmãos, o seu testemunho vai falar tão alto, que quando as pessoas falarem mal de você, às vezes pessoas que não são crentes vão levantar para te defender. Porque o seu testemunho fala alto. Você não é aquela pessoa que fica esfregando Bíblia na cara dos outros. Porque infelizmente tem um bando de crente aí, que estão lendo Bíblia para jogar versículo na cara dos outros. Para esfregar versículo na cara dos outros. Eu tenho que ler a palavra de Deus, queridos. Primeiro, é para mudar a minha vida. Não é para mudar a vida das pessoas, não. Porque quem muda a vida das pessoas é Jesus Cristo de Nazaré. É a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus fizer efeito em mim, mudar a minha vida, com certeza o meu testemunho vai fazer com que as outras pessoas também sejam mudadas. Como nós precisamos hoje ter um envolvimento tão grande com o Evangelho e com a palavra de Deus, para que as pessoas falem assim, eu quero ir lá na igreja do Binho, eu quero ir lá na igreja do Kiko. Aconteceu uma coisa na vida do Kiko, eu não sei o que é não, mas eu vejo uma coisa diferente na vida. Eu quero ir lá na igreja do Messias, eu quero ir lá na igreja do Maurício, eu quero ir lá na igreja do pastor Tiago, quero ir lá na igreja da Camila, quero ir lá na igreja do pastor Dutra. Tem uma coisa na vida deles, eu não sei o que é não. Sabe o que é, queridos? É quando a gente tem sintonia com Deus, quando a gente tem vida com Deus. Sabe por que vocês estão me enxergando aqui agora? É por causa da minha luz? Por causa dessas luzes que estão acesas aqui. Apaga essas luzes para ver se vocês vão me enxergar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aleluia! Quando a luz de Deus brilha em nós, as pessoas vão nos ver. As pessoas vão ver o nosso testemunho. Como diz a palavra de Deus, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É a luz dele que tem que brilhar em mim, tem que brilhar em você. Se esse homem contou esse testemunho dentro do ônibus, querido, porque a luz de Deus brilhou em mim, não é Sebastião, não. É Sebastião, sou ser humano, sou falho, erro, falho. Mas, queridos, eu tenho uma coisa. Eu tenho uma paixão por Deus. Essa noite aconteceu uma coisa, eu fiquei tão atribulado de espírito, irmãos. Eu dormi meia-noite e acordei 2 horas da manhã. E como que dorme? E aí eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus, comecei a falar com Deus. E aí fui orando. Ô queridos, olha, não torce isso para acontecer isso todo dia não, tá? Mas de vez em quando você fala, meu Deus, acorda meu pastor lá. Porque quando o pastor fica à noite acordado, ele começa a orar pela igreja, ele começa a orar pelas pessoas. Deus começa a colocar pessoas no coração dele para ele orar. E foi assim, eu fiquei atribulado, comecei a orar. E falei, eu quero ficar com meu coração em paz, Deus. Quero ficar com meu coração em paz. Eu amo o Senhor, eu amo o Evangelho, eu amo o meu chamado de pastor. E eu quero estar em paz, Pai. E foi lá para as 5 horas da manhã que eu consegui dormir mais um pouquinho. Então, queridos, a que caiu na boa terra, ela produziu frutos a 100, a 60 e a 30 por semente. E eu termino essa palavra, nós vamos orar dizendo o seguinte: tem pessoas que estão morrendo de fome,
precisando de um fruto na sua vida. Não é morrendo de fome de arroz, feijão, não, carne, não. É morrendo espiritualmente. E eles precisam encontrar fruta em mim e em você. Vocês lembram ali da figueira? Jesus foi lá e não achou fruto nela. E Jesus falou: ninguém nunca mais coma fruto de ti. Que essa palavra não venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Mas que Jesus possa dizer: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Fecha os seus olhos comigo, Pai. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Pai, eu desejo no meu coração que todas as pessoas que participou da live, que ouviram essa palavra e que irão ouvi-la ainda, possam entender, Pai, e essa palavra possa dar frutos a 100, a 60, a 30 por semente, em nome de Jesus. Abençoe a Igreja Batista Central de Capim Branco, abençoe as demais igrejas, abençoe os pastores, ó Pai, os líderes espirituais, em nome de Jesus. Derrame a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Eu oro e agradeço ao Senhor, Pai, que o teu grande amor, a graça bendita e redentora do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.